tarde a todos que nos acompanham no DF Alerta. Doutor Fernando Fernandes, conversando com ele aqui, Nicole, esse crime, para o pessoal entender, aconteceu no domingo, conforme você bem mencionou, por volta das 15 horas, ali na QNN 17, aqui em Ceilândia Norte. De acordo com as informações, esse criminoso, que já tinha o hábito, né, de estar naquelas imediações, inclusive naquele estabelecimento ali, atuando como pedinte, né, sempre pedindo ali alimentação à proprietária desse estabelecimento. No último domingo, esse criminoso, né, Diego de Souza Queiroz, 39 anos de idade, indivíduo já dono de uma extensa ficha criminal, conforme o tenente Andrade bem mencionou aí. Esse criminoso, Nicole, acompanhado do segundo do comparsa, eles foram a esse estabelecimento ali com um pretexto de solicitar ali alimentos, só que não, eles foram, na verdade, para praticar uma barbárie contra essas vítimas. Eles agrediram, esfaquearam, amarraram até mesmo ali esse cozinheiro, tomaram dele uma certa quantia em dinheiro e dinheiro também do caixa desse estabelecimento. A proprietária do restaurante chegou a implorar para que o funcionário não fosse assassinado ali mesmo. Ela chegou a jogar na cara dele, né, que já havia ajudado ele por diversas vezes e que ele, naquela ocasião, não fizesse isso, não ceifasse ali a vida do funcionário e que a vida dele fosse poupada, preservada. Sendo assim, esse indivíduo, né, de maneira muito fria, muito covarde, acabou agredindo esse homem. Doutor Fernando Fernandes, a Nicole perguntou, né, que o senhor bem ouviu aí a pergunta da Nicole sobre a atuação da polícia no primeiro momento na condução desse indivíduo, de acordo com a Nicole, uma posterior liberação e o porquê. Primeiramente, boa tarde, Ailton, boa tarde, Nicole, boa tarde a todos que nos assistem no DF Alerta. Primeiramente, não havia uma situação de flagrante, né, uma vez que ele foi abordado ontem à noite, no sol nascente, por uma guarnição da Polícia Militar. Aqui eu parabenizo bastante nossos companheiros da Polícia Militar. E sendo conduzido da delegacia, a central de flagrante no primeiro momento, como não havia situação de flagrante, ele foi então trazido primeiramente para a 19ª DP, Ailton, para ser entrevistado. Só que durante a entrevista, configurou-se que ele teria voltado ontem à casa de uma das vítimas, a gerente lá do estabelecimento comercial, e com o celular da filha da vítima ligado para ela, ameaçando e exigindo dinheiro para fugir aqui do DF. Diante dessa nova informação, os policiais daqui entraram em contato com a central de flagrantes e com a guarnição da Polícia Militar, e aí então entendeu-se que havia uma situação de flagrante delito pelo crime de extorsão, motivo pelo qual ele acabou sendo reconduzido à central de flagrante e lá então acabou preso. Além disso, nós já tínhamos representado pela sua prisão preventiva, Nicole, e cremos que hoje deverá ser deferida, motivo pelo qual, além de permanecer preso pelo crime cometido na noite de ontem, deverá também permanecer preso preventivamente pela tentativa de latrocínio que ele cometeu de forma covarde no último domingo aqui em Ceilândia Norte. Agora, chama a atenção que esse indivíduo é um indivíduo extremamente frio, né, doutor? E dono de uma extensa ficha criminal. Como se diz aí no mundo criminal, a capivara dele é bastante extensa. Uma ficha criminal contendo aí crimes como lesões corporais, ameaça, violência doméstica em conformidade com a Lei Maria da Penha, tráficos de droga, mais de um, além de roubos e essa tentativa de latrocínio ocorrida no último domingo. Doutor, na primeira oitiva dele, o que ele disse, doutor? Qual foi a versão apresentada por ele? Ele tentou alegar, Ailton, de forma esdrúxula, que o cozinheiro, a vítima que acabou sendo esfaqueada com 2 golpes, também seria usuário de drogas e estaria lhe devendo uma quantia de R$200. Claro que essa versão não colou, mas para efeitos legais a oitiva dele foi colhida e anexada aos autos, né? Então ele tentou justificar ali um acerto de contas, de forma até, se fosse, de forma bastante desproporcional, pois além de ter subtraído o valor do 13º recebido pelo trabalhador, cerca de R$2.500, o relógio e um aparelho celular, ele aproveitou e ainda subtraiu cerca de R$4.500 do estabelecimento comercial juntamente com seu parceiro. E esse parceiro, esse comparsa aí, já foi identificado, foi localizado? Como é que estão os trabalhos na tentativa de localizar e até mesmo prender esse indivíduo? Ele já foi parcialmente identificado, ainda não cravamos 100% de certeza, motivo pelo qual ainda não divulgamos imagens, para não cometer nenhum tipo de erro.
Mas eu creio que ainda hoje, com o avançar das investigações, confirmaremos a identidade desse segundo elemento e também representaremos pela sua prisão preventiva. Os valores subtraídos, até mesmo os outros pertences da vítima, foram localizados, doutor? Apenas o relógio da vítima que estava no pulso desse elemento que foi preso ontem. Infelizmente, os valores subtraídos, ele disse que já tinha, entre aspas, noiado, ou seja, gastado com drogas, talvez até pago alguma dívida de drogas, e não foi possível então recuperar até o momento nenhum valor e nenhum aparelho celular subtraído do cozinheiro. Chama a atenção a extrema frieza do indivíduo, hein, Nicole? O indivíduo vai ao estabelecimento, comete esse crime absurdo, toma da vítima um relógio, dinheiro e ainda retorna ao local ali exigindo dinheiro das vítimas para poder conseguir fugir do cerco policial no Distrito Federal e utilizando o relógio da vítima. É um indivíduo extremamente ousado, né, doutor? Exatamente, ousado e eu diria até ingrato, Ailton. Uma vez que ele sempre frequentava ali aquele restaurante, a gerente do comércio, com dó do indivíduo, sempre arrumava alguma espécie de marmita para que ele matasse a sua fome. E ele pagou de que forma? Planejando e executando não só esse roubo no último domingo, mas teve a cara de pau, a insensatez de ontem ir até a casa da gerente do restaurante, abordado e ameaçado a filha dela, uma criança de 10 anos, pegado o celular dessa criança, ligado para a própria gerente, exigindo dinheiro para que fugisse aqui do DF. A ação dele, então, foi, podemos considerar que uma ação premeditada, doutor, desde o início ali em que ele iniciou esses vários pedidos de alimento, enfim, até mesmo para fazer uma espécie de reconhecimento do local? Acreditamos que ele foi criando esse planejamento, Ailton, com o passar do tempo. Ele frequentava o restaurante, via a movimentação e, segundo testemunhas, há uma semana atrás ele teria ouvido do próprio cozinheiro, de pessoas ali do trabalho, sobre o pagamento do 13º. Eu teria ouvido alguma coisa do cozinheiro que ele preferia receber em dinheiro, pois não sabia mexer com Pix, com transações bancárias, o que acabou fazendo com que ele crescesse os olhos ali na quantia que o cozinheiro receberia de 13º, e aliado a isso ele ainda alegou que em outras oportunidades teria tido um atrito com esse cozinheiro, porque ele teria se recusado a entregar-lhe comida gratuita. É um indivíduo extremamente covarde. Agora, ele aborda uma criança de 10 anos de idade, subtrai o aparelho dela para poder, então, cometer esse crime de extorsão, né, doutor? Exatamente. Covarde, ingrato e altamente perigoso. A gente nem sabe o que ele poderia ter feito com essa criança de 10 anos, caso os policiais militares não tivessem agido com rapidez. Agora, esse indivíduo também, ele se passa, né, doutor, por morador em situação de rua. Os senhores já conseguiram verificar a real situação desse mau elemento? Como outros tantos traficantes da região, Ailton, esses elementos se passam por moradores de rua, mas têm residência, têm onde ficar, e às vezes, ou melhor, muitas vezes, para passarem batido, entre aspas, em abordagens policiais, andam com poucas drogas, poucas quantidades, para se passarem por dependentes químicos, por usuários de droga, e escaparem assim de mais uma prisão por tráfico.